é a segunda mensagem dessa série. E se você acompanhou a primeira, você entendeu que ouvir a voz de Deus é uma necessidade. Não é uma sugestão. É uma necessidade. Você e eu, nós precisamos ouvir essa voz. Ser guiados por essa voz. Seguir essa voz. Obedecer a essa voz. Nós não podemos ser guiados por outra voz. Então, guarda isso no seu coração. Ouvir a voz de Deus é uma necessidade. Então, repete comigo aqui para acordar. Eu preciso ouvir a voz de Deus. If you speak English, you can do it in English. I need to hear God's voice. I need to listen to this voice. Amém? Agora eu quero pedir que você repita outra coisa comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. I want to hear God's voice. Você precisa querer. Então entenda. Mais do que a comida que você come. Mais que o ar que você respira. Mais do que dinheiro. Mais do que qualquer coisa. Você precisa ouvir a voz de Deus. Como é que você fica quando você está com fome? Você fica desejando comida. Porque você sente que o seu corpo está precisando de algo. A mesma coisa em relação à voz de Deus. Você precisa entender que você precisa tanto da voz de Deus que você vai ficar faminto por isso. Você vai ficar desejando isso. Você vai pensar nisso. Você vai buscar isso. Se tem uma coisa que não acontece com nós, é que quando a gente está com fome, você não fica só parado esperando alguma coisa acontecer. You don't just stay quiet waiting for something to happen. Você faz algo. Você sabe quantas vezes você levantou talvez do seu sofá ou da sua cama e você foi na sua cozinha, você abriu a geladeira ou você abriu os gabinetes procurando por algo e às vezes você não encontrou. E aí você voltou para o que você estava fazendo. E após alguns minutos, sem você perceber, você acabou indo de novo para a cozinha. Olhou no mesmo lugar, na mesma geladeira, no mesmo gabinete. A sua ação repetitiva é porque você está com fome. É porque você está desejando algo. Você precisa ter esse mesmo desejo em relação a ouvir a voz de Deus. Você precisa ter um desejo tão grande ao ponto de mover você. Ao ponto desse desejo
se tornar ação. Você está entendendo? Amém? Então, nós precisamos dessa voz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodos. Êxodo, capítulo 3. Você? We are ready. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Então, quero te convidar a acompanhar comigo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. E ele disse, está aqui em aspas, que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Que a palavra do Senhor ministre aos nossos corações. Quero te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e orar junto comigo nesse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditar na Tua palavra. Eu te peço para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Tua voz venha chacoalhar-nos por dentro, venha mexer com o nosso coração, com a nossa mente. Pode tirar as coisas do lugar, Senhor. Que a Tua voz nos toque, Senhor. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida e eu repreendo toda distração aqui nesse lugar. Que todos nós possamos ser totalmente ouvidos ao Senhor. Que o nosso foco, a nossa atenção esteja em Ti. Então fala conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você acompanhou aí essa leitura, você percebeu algo que Moisés, esse aqui é um dos registros, é um dos momentos em que você vai ver Deus falando com alguém. Então, Deus fala aqui com Moisés. Mas você viu como tudo começa? Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro. Shepherding. Yeah. His father-in-law flock. E Moisés estava ali fazendo isso. Mas você sabe o que é muito interessante nisso? Moisés era uma pessoa tão simples, tão ordinária, que ele não tinha nem o seu próprio rebanho. Ele não tinha o seu próprio rebanho. Moisés estava apacentando o rebanho de quem? Do sogro. Então você tem ideia de quão simples era Moisés?
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ouve sobre Moisés, como que você lembra dele? Você lembra dele como alguém simples ou como alguém extraordinário? Alguém que viveu algo magnífico. Toda vez que eu ouço Moisés, eu penso num homem extraordinário. Cara, um homem que foi usado por Deus para libertar um povo da maior potência da época. Você tem noção disso? Um homem que conversava com Deus, que tinha intimidade com Deus. Então eu garanto a você, nós não pensamos em Moisés como alguém ordinário. Não é verdade? Mas sabe o que é interessante? Moisés nem sempre foi esse homão extraordinário. Moisés era um homem simples. Até ouvir a voz de Deus. Olha, guarda isso no seu coração. É a voz de Deus que tira um homem do ordinário e coloca no extraordinário. É a voz de Deus que tira um homem do ordinário e coloca no extraordinário. Quando você ouve a voz de Deus, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. A vida não vai ser mais tão simples. Mas eu garanto a você que vai ser muito melhor. É por isso que a vida com Deus é uma aventura. A pessoa que começa a andar com Deus e diz que é chato, é porque ela não entendeu ainda o que é caminhar com Deus. Porque, meu amigo, caminhar com Deus, ouvir a voz dele, você vai ter que correr muito risco. Você vai ter que passar, às vezes, perrengue. Não vai ser tão simples assim. Mas você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver a provisão de Deus acontecendo. Não tem como você ouvir a voz de Deus e ter uma vida chata. Porque quando você ouve a voz de Deus, essa voz vai te chamar da mesmice. From the ordinary. Isso vai tirar você do seu conforto. Já guarda isso no teu coração. A voz de Deus não te chama para o conforto, mas te chama do conforto. Você está entendendo? A voz de Deus, ela chama você para sair da sua zona de conforto. Está fazendo sentido para você? Você está entendendo isso? Então, Moisés foi um homem que saiu do ordinário para viver uma vida ordinária. E tudo isso foi por ouvir a voz de Deus. Você acha que a voz de Deus levou Moisés para quê? A voz de Deus colocou Moisés num ponto vulnerável. Certo? Moisés era limitado, não era? Moisés era homem como eu e você, não era? Então ele foi menosprezado. Moisés foi ignorado. Certo?
Mas para onde que a voz de Deus levou ele? Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu o maná cair do céu. Moisés viu uma coluna de fogo acompanhar o povo. Moisés viu uma nuvem que acompanhava o povo durante o dia. Se você vir me dizer que a vida de Moisés era chata, eu vou te dizer que você está maluco. Porque a voz de Deus não levou Moisés para a chatice, mas levou para a maior aventura da vida dele. Deu uma pitada de ação na vida dele. E eu quero te dizer que a mesma coisa vai acontecer na sua vida quando você decidir, quiser ouvir a voz de Deus. Então eu quero compartilhar com você 4 princípios. 4 princípios para você ouvir a voz de Deus e sair do ordinário para o extraordinário. Amém? Você quer isso? Primeiro princípio. Tenha uma vida de servo. Tenha uma vida de servo. No versículo 1 da passagem que nós lemos, fala o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então aqui algo interessante. Quando Moisés tem essa experiência de ouvir a voz de Deus, o que ele estava fazendo? Servindo. Moisés estava servindo seu sogro. Eu acho isso muito interessante. Que na maioria das vezes que você vê Deus falando com alguém na Bíblia, essa pessoa não estava desocupada. Essa pessoa não estava simplesmente sem fazer nada. Ela estava fazendo algo. Eu vou te falar uma coisa. Servir é uma das melhores formas de se preparar para ouvir a voz de Deus. Servir é uma das melhores formas de se preparar para ouvir a voz de Deus. Você está entendendo? Quando você serve, quando você investe tempo para servir alguém, quando você leva uma vida de servo, sabe o que você está preparando? Sabe o que você está fazendo? Está preparando o seu coração. Está quebrantando o seu coração. Você está sendo humilde. Eu estou tentando lembrar aqui das bem-aventuranças. Fernanda, você lembra das bem-aventuranças? Você lembra, Luizinho, das bem-aventuranças do versículo que memorizamos? Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. It's Matthew 5, 3. Mateus 5, from 3 to 12. Tem uma parte que diz, bem-aventurado os humildes,
Aham. Porque deles é o reino dos céus. Gente, quando você serve, você está simplesmente buscando ser humilde. Você está humilhando o seu coração. Porque quando você tem um coração humilde, aí sim você vai começar a aprender a ouvir a voz de Deus. Você está entendendo? Então, é necessário servir. Eu preciso não servir de vez em quando. O negócio é ter um estilo de vida de servo. Porque aí você vai estar preparando o seu coração. Eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Muitas vezes, Deus está dando oportunidades para você servir. Sabe por quê? Porque Ele quer preparar o teu coração para que você possa ouvir a Ele. Deus quer preparar o seu coração para você ouvir a Ele. Ele quer quebrar o coração de pedra. E quer te dar um coração de carne. Um coração que vai estar sensível à voz dele. Sensible to his voice. Yeah, sensitive to his voice. É o que Deus quer fazer com você. Mas quando você entende isso, você sabe uma coisa que você precisa entender? Quem se recusa a servir, se recusa a ouvir a voz de Deus. Quem se recusa a servir, se recusa a ouvir a voz de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, sabe um passo que você pode dar? Comece a servir. Vá na sua igreja e pergunte como que eu posso ajudar. No seu dia a dia, no seu trabalho. Quando você encontrar pessoas, fale como que eu posso ajudar. Busque formas de servir as pessoas. Tem uma coisa que eu estou sempre falando aqui. Aprenda a servir na igreja e fora dela. Você tem que aprender a servir na sua vizinhança. A servir no seu trabalho, na sua escola. Aonde você for, você precisa ser um servo. Eu sei que hoje eu estou falando de Moisés. Mas você sabe quem é a principal pessoa que ouvia a voz de Deus constantemente? Jesus. E você sabe quem que Jesus foi? Ou quem ele se fez? Servo de todos. Jesus became servant of all. Então você quer ser alguém que ouve a voz de Deus? Tenha uma vida de servo. Amém? Um segundo princípio que eu quero compartilhar com você. Esteja atento ao chamado de Deus. Esteja atento ao chamado de Deus. No versículo 2 e 3, fala assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que,
embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Uau, isso aqui é um momento interessante da história. Bom, você não precisa esperar eu terminar de falar para traduzir. Pode ir atropelando por cima de mim. Ah, tá bom. Ok. Tá bom. Eu estou tentando ir mais devagar para vocês acompanhar. Yeah. Yeah. Sabe, gente, nessa parte da história, sabe uma coisa que você percebe? Deus não falou com Moisés até ele ter a atenção de Moisés. Deus não falou com Moisés até ter a atenção de Moisés. Então você viu o que acontece primeiro? O que acontece primeiro? O fogo na sarça. A sarça está pegando fogo. O Moisés estava lá servindo. E ele viu a sarça. Então aquilo já ganhou a atenção dele. E ele ficou olhando. E o que ele fala? Ele fala, nossa, que interessante. O fogo está pegando, mas a sarça não está consumindo. Not consuming. Ele fez, eu vou me aproximar. Eu vou mais perto para ver o que está acontecendo. Quando ele começou a ir, foi que Deus começou a falar. Então guarda isso no seu coração. Você não vai ouvir a voz de Deus enquanto Deus não tiver sua atenção. Deus quer a sua atenção. Sabe o que é interessante? Muitas vezes Deus está permitindo que coisas aconteçam ao seu redor, around you, para que você pudesse olhar para Ele. Para que você pudesse direcionar a sua atenção para Ele. E aí você vai ver o mover de Deus acontecendo. Às vezes é na sua igreja. Às vezes é com seus amigos. Às vezes é no seu país. Um mover de Deus está acontecendo. Coisas sobrenaturais estão acontecendo. Deus está querendo ter a sua atenção para aí sim Ele falar com você. Mas você sabe qual que é o ponto? O que você está fazendo com tudo que está acontecendo ao seu redor? Around you. O que você está fazendo? Às vezes tem um monte de mover de Deus. E você sabe o que você está fazendo? Rejeitando, questionando, criticando, ao invés de dar sua atenção a Deus. Instead of giving your attention to God. Você está entendendo qual que é o ponto aqui? Você quer ouvir a voz de Deus? Você vai ter que depositar sua atenção nele. Você muitas vezes está colocando atenção em tudo, menos em Deus.
Ou talvez você está colocando só um pouquinho da sua atenção em Deus. Você sabe o que acontece com Moisés? Não. Para e pensa comigo. Talvez Moisés ia perder a oportunidade da vida dele de ouvir a voz de Deus. Se ele olhasse para aquela sarça pegando fogo e dissesse assim, tenho mais coisa para fazer. Estou ocupado. Você consegue imaginar isso? Moisés ia perder a oportunidade da vida dele. Agora eu vou te falar algo também muito interessante. Você sabia que sarça pegar fogo não era algo tão incomum naquele tempo? Did you know that to see that tree burning on fire was not something uncommon? That was common. He was on the desert. So it used to happen there. Então isso era algo considerado, talvez, ordinário. Sabe o que é interessante aqui? É como Deus fala com alguém por meio de algo ordinário, transformando aquilo extraordinário. A sarça pegar fogo era algo ordinário. Mas a sarça não se consumir era extraordinário. Então Deus fala. E muitas vezes é por meio de coisas que parecem ordinárias. Coisas que parecem simples. É por isso que você vai precisar depositar a sua atenção. Sabe por quê? Porque se você não tiver com a atenção lá, se você não colocar a sua atenção no que Deus está fazendo, você vai perder oportunidades. Você vai olhar para coisas que Deus está falando e você vai ver só o ordinário. Você sabe quantas vezes Deus estava falando com você por meio de algo e você simplesmente tentou explicar aquilo como se fosse algo comum? Eu não sei se você está entendendo isso. Você sabe quando Deus fala alguma coisa e você talvez olha para aquilo e diz assim, não, mas acontece. É porque isso, porque aquilo, e você tenta explicar. É porque sua atenção não está em Deus. Sua atenção está mais no físico. Sua atenção está mais no que é explicável. Porque você sabe o que a Bíblia diz? Aquele que é nascido da carne interpreta as coisas pela carne. Mas aquele que é nascido do Espírito discerne as coisas espiritualmente. The one that's born from the flesh, it discerns what happens with the flesh eyes, just through the normal, to the ordinary. But if you are born of the Spirit, you discern, you see things from a spiritual perspective. You see it differently. That's what the Bible says. Então, eu preciso depositar minha atenção. Eu preciso estar assim, Deus está falando. Eu quero ouvir. Aonde que Deus
está falando. Você está entendendo? Então, deposite a sua atenção. Uma coisa que você vê nessa história é que quando Moisés vê aquela sarça ardente, ele teve interesse. Deus quer que você tenha interesse no que Ele está fazendo, no que Ele está revelando. Decida se interessar por Deus e pelo seu mover. Amém? Um terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Decida se aproximar. Decida se aproximar. No versículo 4, você vai ver o momento em que diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Então vamos lá, vamos voltar aqui para uma recapitulação da história. Moisés está servindo, a sarça começa a queimar. Isso ganhou a atenção de Moisés. Agora que aquilo tem atenção, qual que é o próximo passo? Ele se aproxima. Ele decide se aproximar. Ele diz: eu vou ver isso de perto. I'm going to see that from closer. Então, o que eu quero que você aprenda aqui? Não se conforme em assistir o mover de Deus de longe. Do not get satisfied in just watch God's movement from far away. Have the desire to get closer, to see it from closer. Tenha esse desejo. Gente, você está vendo, milagres estão acontecendo, Deus está movendo, vidas estão sendo transformadas, grandes coisas estão acontecendo. Como é que você vai ficar? Vai ficar só assistindo de longe? Você precisa ter um negócio assim: eu quero me aproximar, eu quero saber mais, eu quero ver o que está acontecendo. Porque quando você se aproxima, você sabe uma das coisas que vai acontecer? Você vai querer participar. Quanto mais perto você vê, maior se torna também o desejo de participar. Quando você vê de perto, aí você já não é mais uma pessoa que quer só assistir. Agora você quer fazer parte daquilo. E Moisés foi se aproximando tanto. Mas ele foi se aproximando tanto que aí foi que Deus falou. Olha isso. Deus não falou até Moisés ter depositado a atenção nele e ter se aproximado dele. E quando ele se aproximou, Deus falou. E aí Deus falou: Moisés, Moisés, para. Você está pisando em terra santa. You're stepping holy ground. Take your sandals off. Tira suas sandálias. Porque aqui, meu amigo, você está se aproximando. Você chegou num outro nível. Aqui é diferente. Nesse nível aqui, você não pode entrar de qualquer jeito.
você vai precisar tirar suas sandálias. Mas o que esse tirar as sandálias significa? De acordo com aquela cultura, com aquele tempo, tirar as sandálias significa reverência, humildade, humilhar-se, respeito. Você está entendendo? Então, quando Moisés tira a sandália, você sabe qual que é a mensagem aqui? É assim, ó. Eu entendo o meu lugar. Eu reconheço quem tu és. Tu és Deus. Eu sou um pecador. Então eu preciso respeitar. Eu preciso honrar. Você está entendendo? Então, tirar a sandália é um sinal de reconhecer quem você é e quem Deus é. Está comigo? Agora, você quer saber outra coisa que é muito interessante? Eu creio que o tirar a sandália também significa um nível acima de intimidade. É uma questão de conexão. Sabe uma das coisas que eu creio que Deus estava falando ali? Além do respeito e da honra e da reverência. É como se Deus estivesse dizendo assim: tira a sandália, porque eu quero que você pise no chão que eu estou tocando. Eu quero que você pise no chão que eu estou tocando. Porque deixa eu te perguntar, o que você acha que tornava aquele chão santo? É o toque de Deus, meu amigo. É o toque dele que torna algo santo, porque só ele é santo. Então, ali representa também uma questão da intenção de Deus, o que Deus queria revelar a Moisés. Intimidade. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Olha, Moisés chegou no nível ali que precisava de para aquele tipo de revelação, para aquele tipo de intimidade, exigia um sacrifício. Exigia um novo passo. Então eu vou te perguntar, qual é o próximo passo que você está precisando dar? Se aproxime. Dê o passo que você precisa. Qual é esse próximo passo? Você sabe que Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Olha, Deus quer falar com você e comigo? Responde, você acha que Deus quer falar com você? Deus quer falar com você. Então, se está tendo problema na comunicação, o problema está no lado de Deus ou no nosso? Com a gente, claro. Porque não tem problema em Deus. Ele fez a parte dele. Tem gente que está a vida inteira só esperando Deus falar. Mas não faz nada.
não dá um passo para buscar a Deus. Como assim? Como que Deus vai falar se você não faz a sua parte? Você precisa dar passos. Você precisa se perguntar, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Talvez o próximo passo que você precise é de um compromisso maior. Talvez o próximo passo é de uma constância maior. É de uma entrega maior. É de uma santidade maior. Qual que é o passo que você está precisando dar? Olha, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Se a Bíblia diz, aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de vós, é porque Ele vai. Ele vai. Agora você precisa dar o seu passo. Você precisa dizer, eu quero. Você está entendendo, amém? Então não seja alguém que só espera. Não seja alguém que joga a responsabilidade toda para Deus. Você sabe uma outra coisa que eu já vi muita gente errar? Tem gente que faz assim, ó. Se Deus falar comigo, eu vou me entregar. Se Deus falar comigo, eu vou me comprometer. Se Deus falar comigo, aí eu me torno obediente. Olha, mais uma coisa aqui para você guardar no seu coração. Olha para mim aqui. Essa eu quero que você olhe para mim. Deus não é movido pela sua pressão. Deus é movido pelo seu desejo. Quanto que você quer ouvir a Ele? Então não é colocando Deus na parede. De dizer, Deus, eu só vou fazer isso. Eu só vou te obedecer a palavra, eu só vou me tornar um filho obediente quando você falar. Olha, aquela mentira assim, ó. Deus, eu só vou acreditar em você quando você falar. Quando você mostrar alguma coisa. Eu fico imaginando, cara, eu no lugar de Deus, eu ia dizer, problema seu. Quem perde é você. Quem perde é você. E vamos entender uma coisa. Deus não deve nada a nós. Own us anything. Deus não nos deve nada. Então não adianta tentar colocar pressão em Deus. Então aprenda isso. Deus não é movido pela sua pressão. Deus é movido pelo seu desejo. Porque, como a palavra disse, se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Então, o que move Deus não é a pressão, mas o seu desejo. Amém? Então, pensa bem, qual que é o próximo passo que você está precisando dar? Amém. O quarto princípio, quarto e último princípio. Esteja pronto para abrir mão de toda barreira.
be ready to give up, to destroy all the barrier, to give up anything that's a barrier between you and God. To drop and to give up that thing, anything. No próximo versículo da mesma passagem, fala assim: Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Como eu expliquei, o significado do tirar as sandálias: respeito, honra, reverência, mas também um desejo por uma intimidade maior. To go deeper, de ir mais fundo. Agora você sabe o que é interessante aqui? Pensa comigo. Você imagina Moisés dizendo assim: não, tirar minha sandália nesse chão quente? Não. Ele ia perder algo magnífico. He would miss something great. Gente, quantas vezes Deus está te chamando mais próximo, dizendo: vem mais perto. Mas para ir mais perto, você precisa abrir mão de algo. E você não quer abrir mão dessa tal coisa. You don't want to give up that thing. Seja lá o que for. Mas entenda, se aproximar, ir mais perto, viver algo mais profundo, vai exigir entrega. Você vai precisar abrir mão de algo. Require sacrifices. Então, gente, você precisa carregar no seu coração um desejo assim, ó. Eu quero ir mais perto. Não importa o que vai me custar. Olha, entenda algo, gente. O maior preço foi Jesus quem pagou. Tudo que você e eu temos que fazer é muito pequeno. É muito pouco comparado ao que ele fez. Você quer? Eu vou usar um exemplo prático. Eu vou usar um exemplo muito prático. Imagina, você está precisando muito de um carro. Você não tinha um. Você precisa muito. Porque aonde você está, não dá para fazer nada sem um carro. It's like Oklahoma. E aí, uma pessoa te ama tanto, mas te ama tanto, ela vai na loja, to the dealership, ela compra um carro, ela paga o valor inteiro, ela pega o carro, leva para você, está na porta da sua casa, ela entra na sua casa, ela te dá a chave
e te diz, agora vai lá e vai usar o carro. E aí você diz assim, nossa, mas eu estou muito cansado para me levantar daqui. E você diz, eu estou muito cansado para me levantar daqui. Gente, essa pessoa que te ama já fez basicamente tudo. Você está entendendo? O que Jesus fez foi tudo. O esforço que eu e você vai ter para ir lá se aproximar é isso aqui, ó, é muito pequenininho comparado ao que já foi pago. Então, gente, para de dar desculpa. Para de ficar se apegando às coisas. E muitas vezes você não está buscando a Deus com seriedade. Você não está obedecendo como deveria. Você não está deixando as sandálias para trás para se aproximar. Você está entendendo? Gente, o que está te impedindo de se chegar? Está na hora de abandonar isso. What's holding you back? Entendeu? O que... Olha, preste atenção aqui, ó. Talvez você já entregou sua vida a Jesus. Talvez você já vai na igreja, vem na igreja. Mas você não está dando o passo que deveria para ir mais perto. Porque tem algo que você não quer deixar para trás. Você não quer abandonar na sua vida para se aproximar de Deus. Está na hora de deixar isso para trás. Está na hora de deixar isso para trás. E dizer assim, meu desejo por Deus é maior do que o meu amor por esta coisa. Is bigger than my love for this thing. O meu desejo por Deus é maior do que essas coisas. Amém? Então, olha, só para encerrar aqui, eu quero que você entenda algo. O nível de revelação que você vai ter vai depender do nível de entrega que você está disposto a dar. The level of revelation that you're going to have from God depends of the level of giving you are able to do. Your sacrifice of yourself you are able to do. So revelation gonna depends of how I'm available to sacrifice of myself. Se eu não quero abrir mão das coisas, eu também não vou ter certas revelações. Amém? Faz sentido? Você entendeu isso? Então eu quero orar com você encerrando esse tempo. Quero te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por ministrar os nossos corações. Tu és maravilhoso. Mas a minha oração nesse momento é para que cada um aqui possa ouvir tua voz. Que cada um aqui possa ter um desejo tão grande de se aproximar de ti, ao ponto de desistir de qualquer coisa. Seja sonhos, planos, qualquer coisa por ti. Então, dá a coragem, Pai.
Dá a ousadia para que a entrega seja feita. E que cada um possa ser sensível à tua voz, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus.